Vamos dar início agora à quarta parte, que é a análise de risco. Preste atenção que eu vou falar para vocês agora. Análise de risco, não se preocupe. Nenhuma empresa vai pedir para que você faça análise de risco. Isso aí é para efeito de conhecimento, para você ter um conhecimento, caso você venha participar de uma análise de risco. Então é fundamental que você tenha esse conhecimento. Mas não se preocupe que jamais uma empresa vai pedir para vocês fazer análise de risco. Identificação, análise e avaliação de risco na segurança empresarial. Então vamos falar sobre isso aí. A identificação e análise de risco na segurança empresarial são processos de gestão de risco. É por isso que é feito por gestores de segurança, que tem como objetivo identificar e analisar as ameaças e vulnerabilidade, com o propósito de estimar as possibilidades de danos ou perdas para a organização. Assim, confirmar a existência ou não do risco para a empresa e mensurar seu impacto caso a ameaça se concretize e propor soluções para os riscos identificados na análise. Vou dar um exemplo para vocês. Uma cervejaria, ela perdeu mais de 2 milhões em um assalto bem sucedido pelos criminosos, uma associação criminosa. Então, qual foi o impacto que essa empresa sofreu? Perda de margem, perdeu mais de 2 milhões. Então, quando ele fala em mensurar o impacto, é o impacto que vai acontecer caso se concretize o risco. E como foi que eles entraram? Pela parte de trás da empresa, pela retaguarda. Tinha vigilante armado no local, mas não tinha monitoramento, não tinha dispositivo nesse muro, o muro era baixo, não tinha dispositivo de segurança no muro. Então são situações que vocês analisam e propõem correções para essas áreas. Análise de risco significa fazer perguntas à gerência e também para os segurança nos postos, porque eles sabem os riscos que acontece ali, estão frequentemente ali. Então eles conhecem, eles sabem dos riscos. Para o supervisor de segurança empresarial realizar uma análise de risco, em primeiro lugar deve-se dirigir-se ao local a ser analisado e realizar uma vistoria com um levantamento criterioso de todos os pontos a serem vulnerados. Então esse levantamento tem que ser criterioso de todos os pontos possíveis de serem vulnerados, anotando em planilha previamente elaborada para esse fim. Identificar visualmente, registrar fotos. Pega o celular, bata foto dessas áreas de risco, como aí esse muro que a gente falou lá para trás, agora há pouco, dessa empresa, que era um muro baixo, sem dispositivo de segurança. Bata uma foto, deixa ali no arquivo, para quando você for falar sobre aquela situação, você tem a foto ali para falar sobre a vulnerabilidade daquela área. De todos os pontos sensíveis da empresa, as causas de vulnerabilidade, o potencial da ação conseguida pela violação do ponto considerado. Qual o prejuízo advindo da violação? Perda de vidas financeiras, materiais, a imagem do negócio, bem como o impacto caso os riscos se realizam. Então, se o risco vier a se concretizar, temos que saber o impacto desse risco. É fundamental saber esse impacto. Exemplo, essa cervejaria que eu falei para vocês, também aqui na minha cidade, uma empresa de transporte público, ela foi assaltada por uma associação criminosa. Da mesma forma, o dono da empresa guardava mais de 3 milhões em um cofre. Já é uma coisa errada, ninguém tem que guardar dinheiro dentro de empresa, mas ele guardava mais de 3 milhões. Então isso atraiu criminosos. O criminoso ele trabalha com informação, ficou sabendo da informação e veio atrás desse dinheiro. Mesma coisa, pela parte de trás, pelo muro da parte de trás. Pularam, renderam os mecânicos, vestiram a farda dos mecânicos e renderam os motoristas, que eu assumi o trabalho 4 horas da manhã, e foram até o cofre e levaram o cofre. Eles não arrombaram, levaram o cofre. Então um assalto bem sucedido, renderam o vigilante, levaram arma de vigilante, levaram colete de vigilante. Então a gente tem que saber o impacto caso aconteça aquela situação. Então se você é um supervisor, você já fez uma avaliação, que aquele muro da parte de trás está muito baixo, sem dispositivo de segurança, que a empresa não tem um monitoramento em tempo real e passa para a direção.
A direção, se ela assumir ali o seu planejamento e colocar em prática, vai reduzir 90% esse risco. É fundamental que você conheça sobre isso. Poderá ainda realizar um registro fotográfico ou filmagem dos pontos de maior vulnerabilidade. Então a gente faz um registro fotográfico dos pontos de maior vulnerabilidade para instruir a realização da análise técnica posteriormente, assim como os pontos possíveis de serem vulnerados. Devem ser também levantados os pontos que estão protegidos por algum sistema de segurança já implantado, que é o chamado ponto forte da empresa. Se ela tem um bom monitoramento, se puder melhorar, melhora. Se não puder, já considera aquilo como um ponto forte. Ou de difícil acesso pela impossibilidade arquitetônica ou geográfica do local a ser vistoriado. Quando ele fala arquitetônica ou geográfica, vou dar um exemplo. Eu fiz um projeto de segurança para um condomínio internacional aqui na minha cidade, e lá vai ter até de ponto, e lá tem um rio por trás desse condomínio, aonde os moradores vão ter sua lancha que fica ali. Então é um ponto crítico ali daquela área crítica. Mas para chegar a esse condomínio, os criminosos têm que vir com embarcações, porque senão não chega lá, tem que vir com embarcações. Então é uma área geográfica que automaticamente já dá uma certa proteção para esse condomínio, mas fortalecemos a segurança justamente de frente para o rio. Foi bem fortalecido no projeto. É fundamental que todo entenda que tudo que é de vulnerabilidade nós fortalecemos, que são os pontos fortes e os pontos fracos. É fundamental para que todos que façam de forma a enxergar o que é um ponto fraco e o que é um ponto forte. Tendo em vista identificar possíveis falhas de instalação de equipamento de segurança. Então tem um ponto forte, mas você faz a vistoriação desse ponto forte para identificar possíveis falhas no sistema de segurança. Às vezes câmera que está posicionada de forma errada, local que era para ter uma câmera não tem, um exemplo, uma sala da diretoria, onde tem um cofre, era para ter uma câmera de um sistema de segurança, não tem. Então a gente identifica e melhora os pontos fortes, que é fundamental a gente fazer a nossa parte, que é melhorar os pontos que já foram levantados como pontos fortes. Ou a possibilidade do uso dos mesmos para monitorar ou impedir a entrada de criminosos no acesso à área objeto da análise. É fundamental que vocês sempre entendam que tudo que vocês analisam preventivamente conta ponto para vocês. Deve-se partir para a elaboração do material, da análise material chamada, ou seja, a confecção do documento no qual constará todos os pontos positivo e negativo, ou seja, os pontos fortes que a empresa tem, você levantou, e os pontos fracos do empreendimento, necessários para a tomada de decisões por parte do tomador de serviços. Quem é o tomador de serviço? A sua chefia, seu gerente, o presidente da empresa, o diretor que pediu para você fazer essa análise. Por demandar de algum tempo entre o levantamento de dados, que é a informação chamada, e a entrega da análise de risco, é importante que se realize uma nova análise para a certificação que o quadro levantado permanece inalterado quanto ao que foi coletado em loco, ou seja, no local. Após esse contato, teremos certeza que o trabalho não será apresentado com defasagem pelo decurso do tempo necessário. Isso só acontece, vou dar um exemplo. Quando eu fiz um projeto para esse condomínio internacional, ele estava em construção. Então toda vez que um condomínio está em construção, ele tem o quê? Mudanças sobre ele. Hoje não tinha um muro aqui, agora já tem. Não tinha uma câmera aqui, agora já tem. Então quando houver essas mudanças, aí você faz uma nova análise e só foca aonde houve a mudança. O resto permanece inalterado. No PDF que eu vou mandar para vocês aqui, vai ter a análise material, a capa, como é que você faz uma capa para análise de risco. Vai ter uma tabela que eu peguei no gerenciamento de crises, que é essa que eu uso para fazer a avaliação de risco. Essa tabela, ela já vai mastigada para vocês, ela já vai sendo feito é um edifício empresarial aqui na minha cidade. Nós pegamos esse edifício
justamente para fazer uma análise de risco desse edifício, que é o edifício onde a Segplan ela está localizada, que é um edifício empresarial, é lá que a nossa empresa está localizada, e nós fizemos uma análise de risco para esse condomínio empresarial, que são vários tipos de empresa lá dentro. Então eu usei uma tabela de gerenciamento de crise, que essa tabela, você pode pegar essa tabela e implantar em qualquer empreendimento. É fácil de entendimento e fácil para você montar essa tabela. Inclusive, mediante essa tabela, faça uma avaliação de risco para sua própria residência. Se você não mora em condomínio, mora em casa comum, faça uma análise de risco mediante essa tabela. Coloque os pontos fortes da sua casa, os pontos fracos. Qual seria a melhor solução para fortalecer esses pontos fracos? Então lá na tabela vem dizendo todinho, passo a passo como fazer. Eu tenho certeza que você vai fazer uma análise de risco. Quanto mais você faz análise de risco, quanto mais você pratica, melhor você vai ficar. Mas nunca deixe de ler livros. Olha, aqui em Belém, o vigilante nosso aqui em Belém quase não lê livros. Diferente de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde eu fiz minha pós-graduação, lá a galera da segurança, eles são muito bem preparados, sempre estão lendo, eles participam de palestra. Olha, eu elaborei uma palestra aqui chamada de Prevenção e Reação contra Assaltos e Sequestro, uma palestra fundamental para a segurança ter. Aqui eu não vejo ninguém comprar, eu vejo pessoas de fora que compram a minha palestra, daqui ninguém compra. Da mesma forma eu tenho um livro que eu lancei da forma e-book e também da forma física, que é o livro de prevenção e reação contra assaltos e sequestro. Faça esse investimento, investimento barato, se não me engano, parece que é R$50, pela plataforma Hotmart, R$50. Isso é um investimento comparado ao que você vai aprender para toda a sua vida, para instruir sua família, isso está dado praticamente R$50. O problema é que as pessoas não querem ler. Não existe ninguém ser bom, ser inteligente no que faz, sem leitura. Então um abraço a todos, qualquer dúvida que tenha, nosso zap vai ficar disponível para qualquer dúvida, que o nosso zap, anote aí, você entrar direto com a coordenação 91 980 98 80 de novo 12. Falar comigo mesmo, Humberto, gestor de segurança. Um abraço a todos.